Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje, há 2 dias das eleições norte-americanas, nós vamos tratar desse assunto. Quais são as implicações para o Brasil se ganhar o Trump ou se ganhar a Kamala Harris? O que acontece com a América Latina? Essas eleições vão ser tranquilas nos Estados Unidos? Parece que tem até urnas incendiadas nessa votação antecipada. Bem, para tratar dessas questões, das implicações geopolíticas dessa eleição e dos seus impactos para o Brasil, nós convidamos um especialista que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar para vocês o Feliciano de Sá Guimarães. O Feliciano é livre docente em Relações Internacionais pela USP, foi pesquisador visitante em Ciência Política da Universidade de Yale, é professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP, diretor acadêmico e escreveu o livro didático Teoria das Relações Internacionais, que é adotado por dezenas de cursos de relações internacionais do Brasil. Ele estuda a política externa brasileira e a opinião pública e a política externa no Brasil e na América Latina. Feliciano, muito obrigado por estar abrindo sua agenda e estar com a gente. Foi meio difícil a gente achar um horário comum, mas, enfim, estamos aí, né? Quer dizer, e eu quero começar perguntando para você as primeiras impressões que você tem sobre esse momento pré-eleitoral norte-americano. Não é nem quem vai ganhar, como é que está a situação lá? Está muito polarizada, eu estou ouvindo radicalizações, há medos de que, se o Trump não ganhar, vai haver alguma revolta armada. Como que é isso, hein? Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Le Monde Diplomatique Brasil, que eu sempre leio, sempre recomendo para os meus alunos aqui da universidade, aqui da USP. É uma honra estar aqui e conversar sobre esse assunto com você. Bom, os americanos, como a gente sabe, né, o senso comum é que é uma sociedade cada vez mais polarizada. Historicamente, são uma sociedade dividida entre democratas e republicanos. Eles têm dois partidos que são amplamente dominantes do processo eleitoral, mas que se polarizaram muito nos últimos anos, tendo muito em vista a mudança pela qual passou o Partido Republicano, né, com a ascensão do Trump, e com o domínio completo que o Trump tem dentro do Partido Republicano. As alas um pouco mais moderadas ou menos radicalizadas do Partido Republicano diminuíram de poder e hoje quase não tem controle sobre a máquina partidária, né? É uma sociedade que é historicamente dividida, mas que aumentou muito os custos de derrota e vitória, né? A gente aprende aqui na ciência política, com o texto do Adam Tversky, que é o seguinte: uma eleição ela não pode ser uma morte ou vida de vida ou morte para os vencedores, e não pode ser completamente irrelevante. Se ela for completamente irrelevante, não é um sistema democrático, né? Na realidade, é simplesmente uma troca dentro da elite de poder. E se ela é uma eleição de vida e morte, é porque a polarização é tão grande que um lado imagina que, se perder, será eliminado ou perderá completamente o poder em relação ao outro lado, né? Então, a democracia não pode ter nem esses dois polos. As eleições não podem ser nem tudo ou nada e nem irrelevantes. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que esse tudo ou nada está ficando cada vez mais presente. É muito comum entre o lado republicano e o lado democrata achar que a vitória do outro é uma ameaça existencial à sua vida, à sua forma de viver, né? Então, esse é um perigo muito grande para todas as democracias, que você tem um tensionamento muito grande na vitória ou na derrota, né? O mesmo Tversky diz que uma democracia, uma visão minimalista da democracia, na realidade, mais do que ter direitos individuais, do que ter liberdade de expressão, é claro que isso são questões fundamentais, mas uma visão minimalista da democracia diria para nós que a democracia é aquela em que o partido derrotado, ao ser derrotado, aceita a derrota, vai para a oposição e espera a vitória na próxima eleição. Significa que quem perde acha que tem chance, dado as regras do jogo, de um dia voltar. Se esse grupo começa a achar que não tem chance, de que nunca voltará, a gente cai nesse problema do excesso de pressão sobre o sistema democrático, né? A gente vive isso no Brasil. Nós estamos vendo no mundo inteiro essa polarização.
E no caso dos Estados Unidos, há até analistas que dizem: olha, esses cidadãos estão todos armados, e de fato tem, né, em casa, Sim. armas poderosas, e eles podem sair dando tiro por aí. É verdade que você está também com essa impressão? Não, veja, essa questão do armamento nos Estados Unidos, como a gente sabe muito bem pelos filmes e pela leitura, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, estudei parte do meu doutorado lá, depois eu fui professor nos Estados Unidos por 3 anos. Sou casado com uma americana e, portanto, acompanho, tenho familiares nos Estados Unidos. A maioria das famílias americanas tem alguém na família que possui armas. O número de armas, pequenas armas, né, em circulação nos Estados Unidos, eu não tenho os números, mas são muito maiores do que o número da população. Né? Isso não significa que o país vai entrar em uma guerra civil, necessariamente. Né? Assim, é possível hoje que, caso numa derrota do Trump, principalmente se for uma derrota apertada, assim, se ele perder por pouco, uma parcela dessas pessoas pode se radicalizar. Mas elas não são tão organizadas assim para fazer uma mobilização, né, no sentido da guerra civil. A gente viu lá o que aconteceu em 6 de janeiro, quando o Trump perdeu. Muitos dessas pessoas foram processadas na justiça, né? Eu acho que o Brasil, no caso do nosso 8 de janeiro, foi mais agudo na forma como foi atrás das pessoas. A gente fez um trabalho melhor. A nossa Suprema Corte é mais poderosa do que a Suprema Corte americana nesse sentido. Mas essa é uma possibilidade. Mas só o fato de você ter essa possibilidade, né, de você ter uma parcela ainda que minoritária da população se revoltando, indo para as ruas, vai tomar o poder como? Como é que você toma o poder se você não tiver apoio das Forças Armadas? E as Forças Armadas americanas não têm participação na sociedade americana. Elas são voltadas para as guerras internacionais. Elas não têm a Guarda Nacional, que é algo que nós não temos no Brasil, é um braço do Exército, é controlado pelos governadores, mas é impensável um governador ativar uma Guarda Nacional para lutar contra outra Guarda Nacional de outro estado, que é uma quebra dentro do Exército americano. É possível? Mas é remoto essa possibilidade. O ideal é que você tivesse uma vitória de um dos lados e uma ampla margem. E aí que você diminui o incentivo para que o outro lado entre em revolta. Mas isso não vai, é improvável, né? Porque o que a gente vê nas pesquisas é que a vitória de um lado ou de outro será muito próxima, né? Então, E nós hoje, podemos passar 5 de novembro aí a eleição e não saber o resultado, né? Eles não são bons como nós, assim, que calculamos os votos. Essa eleição municipal brasileira, eu lembro que terminou o voto aqui em São Paulo, eu fui ao supermercado, voltei, o resultado já estava lá. Eu falei, o que já tem aconteceu? o resultado, né? É impressionante, Impressionante, é verdade. é fantástico o que a gente faz. Eles não Mas têm olha, isso, eu longe tenho de uma ter isso. pesquisa da Atlas Intel de hoje, né, Eu vi. em que o Trump está com 49,8 e a Câmara está com 48,1. Quer dizer, não vai ter grande diferença na votação, vai ser apertado, né? Mas veja, o que a pesquisas de nacionais, assim, elas são muito problemáticas nos Estados Unidos por duas grandes razões, né? Primeiro, que não é o voto popular direto que elege o presidente, como nós sabemos, passa pelo colégio eleitoral. E segundo, que é uma descompensação populacional nos estados, né? Então, tem estados com grandes populações que que deviam ter mais votos no colégio eleitoral, como Califórnia, por exemplo, ou Nova York, principalmente na Califórnia, que é muito pró-democrata, e que deveria ter mais votos no colégio eleitoral e não tem. E outros estados com uma população republicana muito baixa têm mais votos no colégio eleitoral do que deveriam ter. Essas pequenas diferenças fazem. Então, você pode ter um cenário como aconteceu na primeira eleição do Trump, em que ele perde no voto popular, mas ele ganha no colégio eleitoral, porque o que define é o Explica colégio para a eleitoral. gente isso, porque nós não temos isso aqui e as pessoas provavelmente não conhecem essa história de colégio O eleitoral. sistema do Como é que colégio é? eleitoral foi criado na independência americana para conter a Virgínia. A Virgínia era o estado maior em população na época, né, na independência americana. E se a eleição fosse pelo voto popular, um presidente da Virgínia seria sempre eleito. Tanto que os primeiros presidentes dos Estados Unidos, alguns dos primeiros presidentes, são da Virgínia. É um dos estados que mais teve presidentes. Hoje a Virgínia depois foi dividida, depois da Guerra Civil Americana, em dois estados. Hoje é um estado bem pequeno na população, mas lá atrás era um estado muito grande. Era uma união formada por estados. Então, a eleição presidencial, a gente tem que lembrar um pouco, os americanos que inventaram essa coisa chamada presidente da república. Isso nunca existiu na história. No processo de independência deles, eles tinham que substituir a figura do rei. E eles inventam uma eleição a partir dos estados para escolher o presidente, que vai ser o primeiro é o George Washington. Né?
Então, nos textos dos federalistas, que a gente lê em ciência política, sobre a importância da divisão do poder, né? Algo que o Montesquieu já tinha pensado para a França lá atrás, os americanos sofisticam, aumentam isso e criam um sistema de colégio eleitoral para dar equilíbrio em estados que têm pouca população e com estados que têm muita população, para que não haja um desequilíbrio tão grande para você poder ter uma união, né? O maior problema deles era que o país podia se dividir em pequenos países, né? Então, daí nasce o colégio eleitoral. Uma vez nascido o colégio eleitoral, fica dependente dessa regra. E ela funciona durante muito tempo. É que ela, com o passar do tempo, ela vai se enrijecendo, porque todos os atores políticos fazem todas as suas campanhas pensando no colégio eleitoral. Então, não é importante para os americanos, é estranho, mas não é importante olhar para o voto popular. O importante é para olhar a distribuição do colégio eleitoral. Então, cada estado tem um número de eleitores do colégio eleitoral, que praticamente são pessoas que são, quando você vai votar, tem uma opção lá, Partido Democrata ou Republicano, você clica ali, tem algumas pessoas, essas pessoas, um pouco antes da ascensão ao governo, antes do presidente assumir, o presidente eleito assumir, eles vão lá em Washington e depositam o voto para o qual eles receberam, né? Então, a Califórnia, que é um estado sempre democrata, se você tivesse, por exemplo, a Califórnia vai dar sempre, sei lá, 60% democrata, 40% republicano. Então, a Califórnia, eu não sei os números exatos, mas tem lá 50 votos no colégio eleitoral. Então, ela é sempre democrata. Então, os republicanos mal fazem campanha lá, porque eles não têm como ganhar isso. Em outros estados é o contrário, os republicanos têm amplo domínio. Então, minha esposa, por exemplo, ela vota, ela é da Califórnia, mas a mãe dela está na Carolina do Sul, ela tem endereço na Carolina do Sul, então ela vota na Carolina do Sul. Minha esposa é democrata, sempre votou no democrata. Ela vota lá, mas vota por votar, porque ela sabe que é impossível a Carolina do Sul os democratas ganharem. Os democratas têm 20%, 30% dos votos. É sempre 60%, 70% republicano. E a Carolina do Sul tem lá 5 votos no colégio eleitoral. Então é isso que importa. Por isso que existem os votos, em inglês se chama swing states, que são estados do pêndulo, né? São estados em que a composição da população entre democrata e republicano está se alterando assim, com o passar do tempo, como a Pensilvânia, como Michigan, como Wisconsin, em que não é tão clara a maioria democrata e tão clara a maioria republicana. Então, por exemplo, 2 estados do sul dos Estados Unidos, que historicamente são republicanos, estão mudando, né? As perguntas que a gente faz, né? O que vai mudar se ganhar a Kamala Harris ou se ganhar o Trump? Qual é a diferença? Para os Estados Unidos ou para o Brasil? Ou para os dois. Primeiro começamos pelos Estados Unidos, podemos até ampliar para pensar também as guerras que os Estados Unidos está envolvido agora, mas vamos começar pelos Estados Unidos e depois chegar no Brasil. Uma vitória da Kamala Harris, é bom que tem 2 eleições acontecendo, né? Que é a eleição presidencial e a eleição para a Câmara e para o Senado. E a tendência na Câmara e no Senado, pelas pesquisas, é um governo unificado, que significa que o Partido Republicano vai levar o Senado à Câmara, ou um governo dividido, que é o Partido Democrata leva ao Senado ou à Câmara e vice-versa, né? Então são essas 2 eleições. Se der uma eleição em que o presidente Trump vence com o governo unificado, que é Câmara e Senado na mão dos republicanos, então ele tem uma tendência com mais facilidade a aprovar a sua legislação. Um parâmetro para a gente saber o que seria um governo Trump é a gente baixar aí, eu convido os ouvintes aqui do Le Monde, os telespectadores, a baixarem um documento feito pelo The Heritage Foundation, que é o think tank, que é uma ONG conservadora americana, que é super ligada à campanha do Trump. Eles fizeram um documento chamado Project 2025, que é Projeto 2025, um mandato de liderança para os conservadores, que é uma revisão de tudo que tem que ser feito nos Estados Unidos caso o Trump ganhe. E tem muito rancor e muita frustração dos conservadores americanos em relação ao primeiro mandato do governo Trump. Eles acreditam, uma parte relevante deles acreditam que a eleição anterior que elegeu Biden foi manipulada e que, portanto, o presidente Trump seria o presidente legítimo e que eles têm que se vingar. Então, a vingança e o ódio são motivadores desse Project 28. Eu estava terminando agora um artigo que eu estou escrevendo e eu observei que, por exemplo, China é mencionada 481 vezes nesse documento. Todas as políticas americanas domésticas e internacionais colocam a China como inimigo a ser combatido dos Estados Unidos. Então, eles têm os conservadores americanos da facção do Trump, eles querem reorganizar a política americana, mudar a sociedade americana.
Já conseguiram fazer isso ao indicar mais ministros para a Suprema Corte. Hoje é uma Suprema Corte conservadora, né? Derrubou o direito das mulheres americanas ao aborto recentemente, e tem tomado medidas cada vez mais restritivas aos direitos individuais. É claro que nos Estados Unidos isso não significa que o país todo muda, porque os estados têm muito capacidade legislativa sobre direitos civis, ao contrário do Brasil, que está concentrado em Brasília, né, no governo federal. Mas você tem uma guinada conservadora que é uma guinada minoritária. Os conservadores nos Estados Unidos, eles são minoria da população, eles não são maioria, eles são uma grande minoria, são muito pequenos, mas eles não são maioria da população. Você tem um aumento muito grande do que seriam os eleitores pró-democratas, os eleitores democratas comparecem menos nas eleições do que os republicanos. Eles têm dificuldades para votar, porque muitos deles aí são mais pobres ou são minorias étnicas que têm mais dificuldades para votar. E os republicanos estão se tornando cada vez mais brancos e homens, né? Conservadores, brancos e homens, que sentem que os americanos, que a sociedade americana tradicional, dominada pelos brancos conservadores, está fazendo água, está diminuindo. É uma sociedade cada vez mais multicultural, né? Em que você tem a ascensão do poder das mulheres, a ascensão dos poderes dos negros, dos latinos, que crescem muito, a imigração e a segunda, terceira geração de americanos latinos votam em massa, eles estão mudando os estados do sul cada vez mais, né? Eles tendem a ser democratas, existem os latinos conservadores, que se concentram na Flórida, mas eles tendem a ser democratas. Então, os republicanos, eles são motivados pelo medo. Isso é muito importante, né? E o Trump é o cara que consegue falar com uma parte desses eleitores de uma forma que outros líderes republicanos não conseguiam falar. Então, o que a gente espera é um regime complicado do Trump, né? Muito difícil para a democracia americana. Então, mas ainda não ficou claro para mim, né, a diferença entre a Câmara e o Trump para os Estados Unidos. Eu vou perguntar isso a você logo depois desse primeiro intervalo, tá bom? Vamos ao intervalo. Vamos lá. Você falou em um programa da Heritage Foundation, né, em que o ódio está presente e o inimigo é a China. Mas nós temos alguns temas, como os imigrantes dentro dos Estados Unidos, que passou batido, né? Quer dizer, como é que você vê, olhando para dentro dos Estados Unidos, as implicações da eleição de um e de outro? Então, outro tema nesse projeto é a questão dos imigrantes. Eles são, os conservadores do Trump são, como a gente sabe, ultra anti-imigração, querem fazer um grande programa de deportar, não só fechar a fronteira, mas deportar os imigrantes que eles chamam de ilegais, né, que são os imigrantes sem documentos, para fora dos Estados Unidos. O Partido Democrata dos Estados Unidos e a Kamala Harris é o inverso disso. Eles têm uma posição, eles são duros com a migração também, né, mas eles não têm essa virulência que os republicanos têm. Eles têm uma visão muito mais positiva da chegada dos imigrantes para a sociedade americana, até porque boa parte do eleitor democrata é segunda, terceira geração de imigrantes recentes, né? Então, eles têm a Harris tem uma conversa com os imigrantes que é muito mais amena, muito mais direta e positiva do que o Trump. É claro que ela não é super positiva porque os americanos têm políticas restritivas de imigração. Agora, se você comparar as políticas imigratórias americanas com as europeias, os americanos são muito mais abertos como sociedade do que os europeus para a imigração. Nem se compara, né? E esse é o calcanhar de Aquiles, assim, a fraqueza da campanha da Harris é a facilidade com que o Trump tem em atacar na questão de imigração, porque houve um grande fluxo migratório recente, números muito acima da capacidade que o próprio Estado americano tem de processar todos os pedidos de asilo, todas as entradas, é muito acima da capacidade, né? A pandemia tinha represado um período, depois isso ficou. E agora, com a possibilidade da vitória do Trump, então a massificação da migração intensifica, porque as pessoas querem entrar nos Estados Unidos antes que o Trump seja eleito, porque depois eles não conseguem mais entrar. Então, isso tem fragilizado a campanha democrata de uma forma muito importante, porque ela é vista por uma parcela dos americanos como mais leniente com os imigrantes, sendo que, na verdade, isso é uma visão mais positiva em relação aos imigrantes. A Kamala Harris tem uma visão oposta dos Estados Unidos, né, no sentido de que, comparado ao Trump, muito similar ao que é o partido, que é o governo Biden, né?
Eles têm esse problema com a China, eles têm diferentes ênfases e estratégias sobre a China, mas a Kamala Harris não pretende fazer uma mudança nos valores de forma tão radical na sociedade americana como o Partido Republicano pretende fazer. Né? Eles têm um problema com a Suprema Corte, eles querem ficar mais tempo no poder para indicar novos ministros da Suprema Corte, mas eles não têm essa necessidade de transformar a sociedade americana dentro de um padrão mais conservador. Os conservadores são mais radicais, eles são mais revolucionários nesse sentido do que o Partido Democrata. Né? O Partido Democrata é muito do status quo, do tradicional poder das elites americanas. Né? E essa postura de império? Eles estão sendo desafiados na hegemonia sobre o mundo inteiro, os Estados Unidos, né? Agora tem o BRICS, tem 2 guerras que os democratas se envolveram, não é? Quer dizer, eu tenho lido que há uma relação dos democratas com o que eles chamam de deep state nos Estados Unidos, que é a indústria armamentista, essas coisas, que está impulsionando essas guerras, e é sinal de que, se a Câmara se ganhar, essas guerras continuam e se ampliam. E o Trump está falando que, se ele se eleger, ele acaba num instante com essas guerras. Como é isso? Uma coisa é a retórica do Trump de falar para eleitor dele dizer que ele vai acabar a guerra, outra coisa não é que ele assume o poder caso ele seja eleito, como é que ele vai negociar isso com os europeus e com os russos, né, no caso da guerra da Ucrânia, por exemplo. Né? Veja, o Trump tem essa coisa do deep state que você falou, no Project 2025, esse é o inimigo número 1 dos conservadores, é o Estado profundo americano, que são as burocracias estatais, né? Em troca de governo, a burocracia está, principalmente quando entra um presidente republicano, eles acreditam que aí a burocracia, como é toda democrata, ela não implementa as políticas que um republicano quer. Então, se você leu o projeto, o objetivo deles é desmantelar o Estado americano. Foi algo um pouco similar ao que a gente viu com o bolsonarismo no Brasil. Assim. O inimigo é o burocrata, é o cara que trabalha dentro do Estado. Esse é o inimigo, que ele é democrata, na visão dos republicanos, e que ele precisa ser enfraquecido. Enfraquecido como? Trazendo os republicanos para dentro das posições de mando das burocracias, né? Do Departamento de Estado, da CIA. Eles só não conseguem entrar e não fazem isso em relação ao Exército. E ainda assim, tem algumas passagens lá, as Forças Armadas, que às vezes você fica nebuloso se eles querem fazer isso, que é uma cooptação política das Forças Armadas. Aí seria um problema seríssimo. Todos isso é problema, mas daí das Forças Armadas americanas seria um problema seríssimo. Né? Então, esse é um pouco... E que o Deep State está vinculado a grandes corporações que preferem que os Estados Unidos tenham relacionamento com a China para elas lucrarem muito e elas pouco se importam com os trabalhadores médios americanos que estão perdendo os empregos pela competição chinesa e tudo mais. Então, essa articulação do Deep State é muito importante para os democratas. Agora, sobre a competição que você falou, eu falo para os meus alunos aqui da USP que é o seguinte, ao contrário da minha geração, eu tenho 47, a geração deles vai viver a competição entre China e Rússia, a vida deles toda. Essa é a grande competição das próximas décadas. Né? E se nós levarmos em consideração o trabalho do Graham Allison, que se chama Destined for War, né? O livro está até aqui, ó, que eu estava consultando, que eu até recomendo, acho que foi traduzido para o português. O que ele faz nesse livro aqui, o professor de Harvard? Ele analisa todas as transições hegemônicas da história moderna, né? Que são 14 ou 16 transições. Quando você tem uma grande potência que é desafiada que é status quo, que tem o poder e o controle do sistema, por uma outra em ascensão que a desafia. Nesses 16 casos, em 12 deles, se não me engano, houve guerra direta entre as duas. Em apenas 3 ou 4 casos não houve guerra direta entre as duas grandes potências. Então, as chances de uma guerra, se nós olharmos para a história, a chance de uma guerra direta entre Estados Unidos e China, duas potências nucleares, é de 80%, 75% nas próximas décadas. E quando você olha a campanha da Kamala Harris, a campanha do Trump, a China é o grande adversário. O Trump é muito mais unilateral, agressivo do que a Kamala Harris. A Kamala Harris prefere conter a China de uma forma coligada com os parceiros. O Trump também vai fazer isso, mas ele quer atacar diretamente a China, e a China não tem os meios tão fortes para resistir a um ataque direto americano, como que a gente já está vendo os efeitos dos ataques americanos na economia chinesa agora. Os americanos ainda são uma economia muito maior que a chinesa. No poder de paridade de compra, a China parece maior, só que no poder do PIB nominal, os Estados Unidos ainda são quase 10 trilhões de dólares a mais do que a China.
Os americanos têm algo que a China não tem. Os americanos têm uma rede de aliados internacionais que é inigualável no mundo. Os americanos têm uma rede de bases militares no mundo que a China tem. A única base externa que a China tem no seu território é no Djibouti, lá na África, né? Mas é junto com os americanos, inclusive. Então, a capacidade política e geopolítica dos Estados Unidos de apertar a China é muito maior do que a China de apertar. A China nem consegue apertar os Estados Unidos, mas a China ela resistia a esse envelopamento dos Estados Unidos, né? Então, o objetivo máximo deles é fazer isso do ponto de vista econômico e estratégico. Se eles vão conseguir ou não, aí é impossível prever. Não pode se subestimar os chineses essa sua capacidade de resistência. Mas também não dá para você subestimar os próprios americanos, né? Às vezes eu vejo na direita e na esquerda o exageramento do poder de um e do outro. E na minha interpretação é impossível prever nessa disputa geopolítica global e hegemônica quem será o vencedor, se é que nós, na nossa vida aqui, conseguiremos ver um vencedor. Porque isso pode durar décadas, como durou a própria Guerra Fria, né? A fato é que os americanos têm o upper hand, que se chama em inglês. Eles têm mais capacidade, têm mais força do que a China neste momento. A China, como é muito paciente, né, a grande força da China é a sua paciência, a sua capacidade de ver história no longo prazo. Eles sabem e têm aprendido a desviar as pressões mais diretas e contornar as pressões que os americanos fazem e a tentativa de atrair a China para algum tipo de conflito ou algum erro estratégico, né? Então, por outro lado, Xi Jinping é um presidente mais agressivo que os presidentes chineses do passado, né? Ele tem tomado uma dele, é muito mais poderoso do que os outros presidentes chineses do passado, né? Então, nós temos um grande embate. Eu ando preocupado porque eu vejo, por exemplo, um envolvimento direto da China na guerra de Israel com os seus países em volta, né? Parece que, inclusive, tem agora tem soldados americanos operando baterias antiaéreas, uma coisa assim, né? E também é a China que está empurrando a OTAN para a guerra com a Rússia e está lá repassando todos os armamentos. Esse envolvimento pode ser um envolvimento direto? Eles vão mandar tropas para fazer esse enfrentamento? A China, improvável. Não, os Estados Unidos. Então, daí é que depende de qual cenário você estiver falando. Eu digo para os meus alunos que é meio comum em relações internacionais, são 3 grandes fraturas na ordem internacional. Essas fraturas são a fronteira da Ucrânia com a Rússia, a fronteira de Israel com seus vizinhos e Taiwan e o Mar da China, né? São 2 áreas conectadas, né? Que é o Mar da China, lá embaixo, do sul da China, e o Estreito de Taiwan, né? Essas são as grandes fraturas da ordem internacional. Os destinos do mundo serão definidos nessas 3 áreas geográficas, os destinos geopolíticos do mundo. A China e os Estados Unidos atuam nas 3. Os americanos atuam de forma direta e óbvia, né, na Ucrânia e em Israel, e de forma estrutural no Estreito de Taiwan e no Mar da China, e os chineses de forma direta no Mar da China e Taiwan, e de forma estrutural, que é por cima, não diretamente envolvido, no entorno de Israel e na fronteira entre Rússia e Ucrânia, né? No caso a China, até o momento, tem sido não posso dizer uma vitoriosa, mas o enfraquecimento pelo qual a Rússia passa na guerra da Ucrânia favorece a China no contexto asiático, né? Porque historicamente Rússia e China sempre foram adversários geopolíticos. A grande vitória da política externa americana dos anos 70, do governo Nixon e Henry Kissinger, foi dividir a aliança comunista entre China e União Soviética, né? Tanto que eles quase entraram em conflito nos anos 70, né? Havia uma rivalidade estratégica entre os dois, e o grande erro dos americanos nos últimos 20 anos foi colocar a Rússia e a China uma no colo da outra, nessa aliança sem limites, como eles mesmos dizem, né? E é uma aliança muito forte, porque você coloca a China e a Rússia juntos. Acontece que a Rússia está passando por um processo de enfraquecimento estrutural, por conta do seu tamanho populacional que diminui, essa economia que é pouco tecnológica e dependente de alguns setores, numa guerra que a Rússia realmente não precisava entrar. Ela tinha várias outras possibilidades diplomáticas para diminuir a pressão sobre a Ucrânia. Ela cometeu um erro estratégico óbvio, que foi entrar nessa guerra, e agora ela está presa numa guerra. Inclusive, a Rússia pode vencer essa guerra, mas há um custo político, geopolítico e humano altíssimo, essa guerra está em aberto, né? A guerra da Ucrânia. Já são 600 mil russos que são ou mortos ou
feridos e um número quase equivalente de ucranianos, 300 a 400 mil ucranianos. É claro que é uma tragédia completa e absoluta para a Ucrânia e uma tragédia para a Rússia. A Rússia tinha várias formas diplomáticas de contornar a situação, não precisava, ela cometeu um erro estratégico de início e agora ela ajusta os seus interesses para conseguir fazer essa guerra. E para a China, o que é isso? É que a Rússia se enfraquece. A Rússia sofre sanções internacionais, a Rússia tem capacidade histórica, né, por conta da sua força mineral, da exportação de minério e energia, de contornar as sanções, mas ela sofre as sanções. E ela, para fugir às sanções, aumenta a dependência em relação à China. Então, a China quer resolver o problema da guerra da Ucrânia, porque o perigo dessa guerra de transbordar é cada vez maior. Mas ela tem tido um favorecimento relativo em relação à guerra, porque ela tem um enfraquecimento da Rússia. A Rússia sabe disso, é por isso que a Rússia apela agora para a Coreia do Norte, por exemplo, que sempre é uma relação problemática entre China e Coreia do Norte. Então é por isso que agora a gente tem 10 mil soldados da Coreia do Norte que vão entrar em combate na região de Kursk, lá para tentar expulsar os ucranianos do sul da Rússia. E a Coreia do Norte pode aumentar ainda mais, entendeu? E isso faz com que haja uma aliança estratégica muito forte, porque não tem nada nas relações internacionais que mande um sinal positivo de aliança do que você mandar tropas para um outro país. É o que a Coreia do Norte está fazendo com a Rússia. Então, e a Rússia vai fazer alguma coisa em troca para a Coreia do Norte. Vai dar armas, vai melhorar a capacidade de mísseis da Coreia do Norte, a capacidade nuclear. E isso para a China não é o melhor cenário, porque a China precisa controlar a Coreia do Norte, como sempre controlou, né? E a Coreia do Norte consegue usar a situação da Rússia para fugir da pressão chinesa. Então você vê, a China e a Rússia, ainda que sejam aliadas, elas têm essas tensões inatas, né, que estão sempre lá. A Coreia do Norte é um exemplo em relação a esse posicionamento, né? Feliciano, vamos voltar para os Estados Unidos? Oh, desculpa, fala. Vamos voltar para os Estados Unidos? Claro. Né? Eu acho que a gente precisava primeiro entender, quer dizer, que negócio é esse do Trump ficar elogiando Hitler, fascismo? Como é isso? E qual é o impacto das eleições americanas para a América do Sul e para o Brasil? Vamos entrar depois nisso? Claro. Pô, essa coisa do fascismo, você vê que outro dia um general que trabalhou para o Trump falou, inclusive apareceu no New York Times, que o Trump elogiava os generais do Hitler. Que o fascismo está impregnado dentro de uma parte do Partido Republicano é óbvio. É só você ficar 5 minutos, observar, entrar nos blogs e escutar o que eles falam, né? Uma questão fundamental na sociedade americana é a divisão racial, né? E uma percepção de uma parcela dos brancos da sua superioridade em relação às outras raças. Isso é impressionante. Isso constrói a política americana, constrói a situação geral que os americanos têm, né? Então, essa é uma questão. Isso está lá, aumentou com a ascensão da extrema-direita. Você não pode dizer que o Partido Republicano inteiro é fascista, mas uma parcela importante deles é o que chamam o fascismo camuflado, né? Eles não se chamam assim, mas eles usam sinais, eles usam uma linguagem similar, um entende o outro, um se auto-identifica. É uma percepção de que os brancos de classe média estão perdendo poder nos Estados Unidos. A ascensão das mulheres, a ascensão das outras raças, os negros, os latinos, e eles estão perdendo esse poder. Principalmente o branco de classe média baixa, né, que é o cara que não tem meios de sair da sua situação econômica, então eles ativam esse medo. Isso é uma coisa, né? E para a América Latina, que você falou, né? América Latina, no Brasil em particular, que é melhor, né? É claro que o governo Lula prefere uma vitória da Kamala Harris, porque já conhece o governo Biden. É um governo do Partido Democrata. Há membros do Partido Democrata que são próximos dos membros do Partido dos Trabalhadores no Brasil, da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Você tem uma comunicação mais fácil, né? É mais do mesmo. A Kamala Harris vai mudar alguma coisa tática, não nada muito estratégico do que seria um governo Biden. Ela, claro, vai dar a sua forma, a sua linguagem, mas ela tem todo o aparato do Partido Democrata que vai chegar ao poder junto com ela, caso ela seja eleita. Então, para o Brasil e para a América Latina, mas para o Brasil em particular, uma vitória da Kamala Harris seria mais importante. Uma vitória do Trump muda muito a configuração na região. Número 1 é porque vai empoderar o bolsonarismo aqui no Brasil. A centro-direita e a direita, mas elas saíram vitoriosas da eleição municipal. Então você vai, embora as eleições municipais não tenham efeito na eleição nacional, como a gente sabe, né? Ela tem efeito no Congresso brasileiro. Então
uma vitória do Trump é um sinal, e daí depende muito do que o Trump vai fazer no governo em relação ao Brasil e América Latina, pode empoderar muito os bolsonaristas aqui, né, para que eles busquem encher no Bolsonaro, ou para que candidatos deles possam usar esses Estados Unidos como uma plataforma doméstica aqui. Você falou na sua apresentação, a minha área de especialidade em política externa é opinião pública em relações internacionais. E o que eu tenho dito para todo mundo em Brasília, na academia, é que política externa cada vez mais tem efeito eleitoral. Ela não é igual a política econômica, não é política de saúde, mas ela também não é irrelevante. E a ascensão da extrema-direita do Brasil, a extrema-direita ela é internacionalizada, ela nasce internacionalizada, porque ela está ligada à extrema-direita americana, à extrema-direita brasileira, né? Então, essas plataformas de ser pró-Israel, anti-Venezuela, anti-China, elas ativam os eleitores. São os sinais que os eleitores têm para votar nessas pessoas. Esses países representam o contrário do que deve ser a família tradicional brasileira, né? Então, o presidente Lula tem um problema que seria doméstico, que é o efeito da vitória do Trump sobre o Bolsonaro. Se o Trump não ativar o bolsonarismo de forma direta, é mais fácil para o presidente Lula. Agora, se ele resolver entrar na política brasileira, é perfeitamente possível fazer isso. Os americanos têm pleno entrado, né? Eles têm entrado. O golpe da Dilma, a Lava Jato. Quer dizer, você já tem informações, análises suficientes, né? A escuta, né, que se implantou no próprio gabinete da presidenta Dilma. Isso era a né? época do governo democrata. Esse era o governo democrata nos Estados Unidos, o governo Obama nos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, mesmo qualquer que seja, quer dizer, o império é o império, né? Eles não querem nenhuma autonomia, nenhuma maior determinação, nenhum bloco regional que os questione, né? Qualquer contestação no que eles chamam de hemisfério ocidental, que é as nossas Américas aqui, dos Estados Unidos, potente, a potencialidade de retaliação dos Estados Unidos. Por isso que é perigoso o Brasil errar a mão, né? Porque a força de capacidade de retaliação dos Estados Unidos é muito grande na sociedade brasileira, porque o número de pessoas aqui que é pró-Estados Unidos, que tem uma aliança com os Estados Unidos, é muito grande, né? Setores econômicos, setores políticos, né? Eles usam a aliança com os Estados Unidos para atacar o governo de plantão. Então, uma vitória do Trump vai empoderar a extrema-direita. Uma vitória dos democratas não empodera a extrema-direita. É só lembrar que quando o Biden ganhou a eleição, o Bolsonaro sequer reconheceu o Biden. Porque a aliança do Bolsonaro não era com os Estados Unidos, a aliança do Bolsonaro era com o Trump, porque é extrema-direita com extrema-direita. Então, o melhor amigo do Bolsonaro no final do mandato dele era o Putin, porque ele olhava para o Putin, ele é o de extrema-direita igual a mim, né? Então eu vou ser o melhor amigo dele. É o Viktor Orbán da Hungria, né? Não é os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, é meu aliado ideológico, porque eles são o bolsonarismo é altamente radicalizado, né? Então, se a Kamala Harris, ainda mais que é uma mulher negra, então a chance do então isso enfraquece ainda mais o bolsonarismo no Brasil, porque não tem como, não é um homem branco como o Biden, assim, né? Não é o Bill Clinton, é uma mulher negra americana, entendeu? E do Partido Democrata, que é a favor do direito das mulheres, né? Das minorias. Isso é o contrário do bolsonarismo. Então, seria muito importante uma vitória da Kamala Harris, né? Porque se o Trump vence, ele pode não fazer nada com o Brasil. O Brasil não é uma prioridade para o governo Trump. Nesse mesmo documento que eu falei, eu coloquei a palavra Brasil, aparece 2 vezes lá, sobre protecionismo comercial do Brasil. Então, o Brasil não aparece como uma prioridade. O Brasil pode virar um problema para os Estados Unidos se a gente ficar muito próximo da China, porque como eles têm um ataque à China, se o Brasil começa a ser visto como parceiro da China em tudo, o Brasil entra na linha de ataque americana, né? Então tem que tomar um pouco cuidado em relação a isso. Agora, isso pode acontecer com a Kamala Harris também, né? Porque conter a China é coisa dos democratas e dos republicanos, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a política externa do governo Lula, desde o seu início, ela tem fugido, ela é um tipo que a gente chama em política externa, né, de um soft balancing em inglês, né, que se chama uma busca da autonomia leve, né, quer dizer, você entende como os americanos mais como uma ameaça, não uma ameaça de invasão, tal, mas eles têm um poder excessivo que se você ficar próximo dos Estados Unidos, você diminui sua autonomia. Então, a forma de você aumentar a sua autonomia é você fazer alianças contra-hegemônicas. Então, é favorecer os BRICS, condenar a invasão da Ucrânia, mas ficar neutro na posição, sabe? Você não seguir as causas ocidentais, né? Então, o governo Lula 3 ele é caracterizado por esse movimento. A melhora impressionante que a gente tem tido com a China na nossa relação diplomática, né? Então,
se você tem um governo altamente radicalizado nos Estados Unidos, como aparentemente é o Trump, caso ele vença, vai requerer do Brasil o governo brasileiro vai ter que tomar uma decisão se ele vai ajustar, portanto, ele não vai poder ter uma ligação tão forte com a China como está querendo ter, ele vai ter que recuar, né? Ou se ele vai enfrentar. E a minha recomendação é não enfrentar, porque se enfrentar, vai perder. Nós vamos fazer um outro intervalo e já voltamos. Tá bom, obrigado. Mas, olha, nessa linha do que você estava argumentando, a gente compreende como essas dificuldades foram se acentuando à medida que, na América do Sul, os governos assumiram muitos governos, agora alguns governos de direita, né, como o Milei mesmo, na Argentina. Né? Quer dizer, quebrou aquele bloco que a gente tinha da Unasul, de uma capacidade mais forte de negociação. A gente está mais submetido aos Estados Unidos agora, não está? Não necessariamente submetido aos Estados Unidos, mas com certeza, muito mais difícil fazer uma articulação política na região. Né? Você vê que o Lula tentou, no início do mandato, relançar o Unasul, o máximo que ele conseguiu foi fazer a declaração Consenso de Brasília, que é uma carta de intenção. Assim, nem dentro da esquerda, né? Você tem uma disputa, uma diferença entre o Chile e o Brasil, entre a Colômbia e o Brasil. Então, aquele movimento do passado, do primeiro mandato Lula, ele, por várias razões eleitorais e políticas, houve um esgarçamento, né? Muitos desses governos ficaram muito tempo no poder e eles perdem, eles vão enfraquecendo, né? Você tem uma vitória de um radical mais à direita aqui na Argentina, o que, se você tem Brasil e Argentina de forma antagônica, dificulta toda a articulação do Brasil na região e da Argentina também, porque quando os dois estão juntos, a força do Brasil é muito maior, né? Porque você tem mais articulação com outro grande país da região, que é a Argentina. Então, o governo. E aí você tem a piora excessiva da situação na Venezuela, né? Então, é muito mais difícil a região. É que eu não digo que dá para submeter os Estados Unidos, porque mudou o cenário da região. Porque, além de você ter toda essa mudança, você tem a chegada da China na região, né? Historicamente, a gente observa que os americanos só realmente se importam com a América Latina e a América do Sul, fazem uma política mais ativa, quando tem uma potência extra-regional que ameaça a supremacia americana na região. E é o que a China faz não na área geopolítica e estratégica de defesa e tal, mas na área econômica, tecnológica e de minerais estratégicos. Né? Então, isso é uma ameaça para os Estados Unidos. Então, o que a gente tem no cenário para o Brasil é muito difícil. Você tem uma fragmentação ideológica da região conectada com uma disputa entre China e Estados Unidos pela região, com os americanos muito mais ativos, porque os americanos têm mais poder relativo na América Latina do que os chineses, né? Embora nosso comércio com a China seja maior e tal, o poder americano na sociedade brasileira é muito maior que o chinês. Né? Então você tem um cenário para o governo Lula que é muito difícil. Se você tem a vitória do Trump, isso vai se intensificar ainda mais, né? Porque o Trump vai atacar a China em várias frentes, né? E uma delas é a China na América do Sul. Né? Uhum. Eu tinha lido que a vinda do Xi Jinping para o Brasil, na reunião do G20, seria um momento de celebração da entrada do Brasil na Rota da Seda. E agora, recentemente, dias atrás, parece haver a informação de que o Brasil não vai entrar na Rota da Seda. Isso é pressão norte-americana? Eu não sei se é uma pressão direta dos Estados Unidos. Duvido que os americanos tenham passado uma mensagem clara assim, para as autoridades brasileiras. Se você entrar na Rota da Seda, nós vamos fazer isso e isso com vocês. Talvez seja uma antecipação da diplomacia brasileira, sabendo que se eu entrar na Rota da Seda, nosso relacionamento com os Estados Unidos já não é dos melhores. Não é ruim também, mas não é dos melhores. Nós podemos piorar o nosso relacionamento. Pode ser esse aspecto. Então, lá o Itamaraty, a assessoria especial, falou assim, olha, entrar na Rota da Seda, os ganhos de entrar na Rota da Seda, do ponto de vista econômico e tecnológico, não são tão grandes para compensar a possibilidade de uma retaliação americana. Isso pode ser uma hipótese. A outra hipótese é que essas notícias que aparecem no jornal, que o Brasil não vai assinar a Rota da Seda, pode ser uma estratégia do governo brasileiro de forçar a China a melhorar sua proposta. Olha, não vou entrar, está muito difícil, os americanos podem brigar. Aí os chineses estão, peraí, calma, o que você quer? Falo, se você me der isso, talvez eu entre. Pode ser uma estratégia de negociação ou pode ser uma posição. A gente tem que esperar para ver. É claro que para os chineses, o Brasil entrar na Rota da Seda seria ótimo, do ponto de vista simbólico e diplomático. Membro dos BRICS,
A América Latina, você tem já alguns países entraram na Rota da Seda, o Brasil não entrou. O Brasil responde por, sei lá, 50% do investimento chinês na América do Sul. As empresas chinesas estão chegando no Brasil cada vez mais. Então, você tinha ali uma possibilidade diplomática, uma vitória diplomática do Xi Jinping muito grande. É difícil dizer não para a China, porque o Xi Jinping vem e ele vai pressionar. Mas é possível também que tenha um plano B, que é assim, olha, a gente não faz a Rota da Seda, mas a gente vai conseguir fazer um conjunto enorme de acordos bilaterais nas mais diversas áreas. Eu acho que isso é bem provável, né? Porque você vê as missões brasileiras indo para a China e da China vindo para o Brasil nessas semanas que antecedem a visita do Xi Jinping. É óbvio que o Brasil e China vão anunciar um enorme conjunto de iniciativas, né? Que vão, algumas podem ser mais concretas, outras mais difusas. Mas então você não precisa da Rota da Seda para você ter essa super relação que nós temos com os chineses agora. A gente tem. O Lula foi muito eficaz em reconstruir a relação com a China nessa política externa do segundo mandato, tendo em vista os 4 anos do governo Bolsonaro, né? Mas nós temos que ser cautelosos. Eu tenho defendido há muito tempo uma política externa que em inglês ela vem que se chama hedging, que é como no mercado de cambial você fazer um hedge, que é você distribuir os seus riscos para você não ficar sujeito a ninguém. Nós não podemos ficar sujeitos aos americanos e nós não podemos ficar sujeitos aos chineses. Não importa a configuração de poder, os americanos vencem a disputa hegemônica global ou os chineses. Essa disputa é muito intensa, a gente não consegue identificar. Então, a gente tem que calibrar isso. Então, mas a participação do Brasil, aliás, como um dos proponentes do BRICS, né? Não é por aí, não é esse caminho, quer dizer, de criar uma espécie de maior autonomia em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está falando nada do BRICS, né? Eu não estou ouvindo ele se posicionar. Não, os americanos mudaram a percepção. Quando o BRICS foi criado, os americanos nem deram bola para os BRICS. Agora, os BRICS dos americanos é um problema. O BRICS mudou. O BRICS é muito mais importante hoje, é muito mais decisivo. O fato de você ter 30 países pedindo para entrar nos BRICS é um sintoma de que o BRICS está dando certo. Não? Que país pediu para entrar no G7? Ninguém sabe como é que entra no G7. Sei lá, ninguém não tem ideia. O G7 está diminuindo o tamanho, o poder relativo mundial, a ascensão da China. E aí que você faz uma colisão com vários países, aí você tem uma mudança na balança de poder que é automática. Né? Não é uma mudança completa, mas ela dá uma equilibrada. O BRICS ele nasce como uma tentativa do Brasil de reforma da governança global, que é um pleito antigo nosso. E a gente quer que o BRICS continue assim, porque se o BRICS virar o que a Rússia quer, que é uma coalizão anti-hegemônica, que a China não necessariamente quer, hein? A China sabe dos que custos fazer isso. Aí é um perigo para o Brasil, porque aí os europeus e os americanos vão ser forçados a retaliar. Nós vamos entrar nessas questões, porque, veja bem, quer dizer, o Trump já anunciou, por exemplo, que se os outros países da OTAN não pagarem as suas cotas, ele se retira e a OTAN acaba, né? De um lado. Já fez isso um pouco com o sistema das Nações Unidas, quando ele deixou de pagar, né, a cota dos Estados Unidos, né? E isso transformou completamente o papel das Nações Unidas, que não é mais de multipolaridade, né? Eu queria que você considerasse essas duas coisas, mas logo depois desse último intervalo que nós vamos fazer. Como é que você vê? Bom, então, se o Trump vencer, a OTAN está em maus lençóis, né? Porque pela narrativa do Trump é que o Trump vai retirar esse. O Trump até brinca, né? Ele falou assim: o Zelensky é o melhor vendedor do mundo, porque toda vez que ele vem aqui para Washington, ele leva um cheque de 60 bilhões de dólares, né? Ele queria, eu concordo com o Trump nisso. Eu falei, cara, o cara consegue 60 bilhões de dólares cada vez que vai para Washington. Mas esse é um dilema americano, porque um lado. Quando você lê aquele documento que eu falei, que é o Project 2025, é muito interessante, porque é porrada na China o tempo todo tal. Quando chega na Rússia a guerra da Ucrânia, eles falam assim, nós estamos divididos sobre o que fazer em relação. Uma parte dos republicanos acham que a gente tem que apoiar os russos, o que para mim é surpreendente escutar uma coisa dessa, e outra parte acha que a gente tem que apoiar os ucranianos. Então, uma divisão dentro dos republicanos sobre o que fazer sobre a guerra da Ucrânia. A gente tem que continuar passando as armas para os ucranianos, ou a gente tem que retirar o apoio e com isso força uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia. Então essa é uma decisão que o Trump vai tomar.
Eu não acho que não vai ser nenhuma coisa nem outra. Ele deve provavelmente aumentar a pressão sobre a OTAN para que a OTAN faça, os países da OTAN façam cada vez mais apoio à Ucrânia, né? E ele deve retirar um pouco o apoio americano. Isso vai mudar completamente a capacidade da Ucrânia de resistir, porque sem o apoio ocidental a Ucrânia não aguenta a força russa, né? Então, essa é uma questão fundamental da ordem internacional. Mas, por outro lado, do ponto de vista geopolítico, uma vitória total da Rússia na Ucrânia é uma derrota dos Estados Unidos. Então, é muito difícil o Trump terminar totalmente o apoio da Ucrânia, entendeu? Porque se a Ucrânia para de receber armas do Ocidente ou dos Estados Unidos, a Rússia consegue até Kiev, entendeu? Então, derruba o governo. A Rússia atinge aquele objetivo inicial que a Rússia tinha. Então, é difícil o Trump fazer isso. É possível. Com os democratas, isso não é possível. Mas com o Trump é possível. Então, já há um cenário diferente. Isso em si já enfraquece os ucranianos, né? A coisa da ONU que você falou, o discurso histórico dos republicanos é acabar com a ONU. Então, entra o governo republicano e eles param de pagar a ONU. Os americanos são o maior contribuidor da ONU. A ONU começa a não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para café, não tem dinheiro para luz. Começa a falhar o sistema das Nações Unidas, começa a ter problema, né? Mas os outros, o Japão é um grande contribuidor, o Reino Unido, a Alemanha, inclusive o Brasil, que voltou, o governo Lula pagou finalmente todas as suas dívidas. Então, a ONU continua funcionando do ponto de vista prático, assim, né? Eles não vão cancelar o voto dos Estados Unidos, que é o que, se você não paga as suas contas, você pode perder seus votos nos vários órgãos da ONU. Eles não vão fazer isso em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o fiador da ONU. Mas essa é uma narrativa constante dos republicanos, que as organizações internacionais são tudo esquerdista, dominado pela China, e a gente precisa acabar com as organizações internacionais. Agora, o que o Trump quer fazer, e o Vance, que é o vice-presidente, candidato a vice-presidente, tem dito, é fazer esse pivô para a China, que é parar de gastar dinheiro na Ucrânia, parar de gastar dinheiro, inclusive para Israel, e fazer com que os americanos se desloquem para o Mar da China e para Taiwan, que consigam fazer uma presença geopolítica maior. Porque os americanos entrarem em conflito em 4 frentes, eles vão perder. Eles não conseguem fazer isso. Isso favorece a Rússia na Ucrânia, mas uma parte dos conservadores americanos acham que os americanos têm que fazer uma aliança com a Rússia para brigar com a China, que é romper a aliança russo-chinesa, que é atrair a Rússia para tensionar em relação à China. E os russos, sinceramente, não teriam nenhum problema de negociar isso, né? Porque eles não querem ser dependentes nem dos americanos, nem dos europeus, obviamente, nem dos chineses. Então, os russos estão numa posição, os russos têm, eventualmente, eles podem usar essa carta. Os americanos, se essa visão de mundo dominar o governo Trump, a Ucrânia está numa situação, porque os europeus não conseguem fazer. Os europeus podem, sabe, veja, o Putin, voltar que eu falei, conseguiu convencer os norte-coreanos a mandar soldado para lá. Você consegue, é claro que os europeus são quase todos da OTAN. Você consegue imaginar outros europeus mandando soldados alemães, né, para guerrear na Ucrânia? É impensável. Os europeus são frágeis nesse aspecto. Eles não conseguem ter essa capacidade. Por outro lado, eu conversei já com os europeus, amigos meus aqui, eu falei, olha, talvez seja a hora de vocês realmente mudarem. Vocês não podem ficar dependendo dos Estados Unidos a vida toda, do jeito que vocês dependeram a vida toda. Vocês são uma sociedade ultra ricas. Eu vejo meus amigos que estudaram comigo nos Estados Unidos, os europeus, da meu lado é só inveja, porque eu entro no Facebook deles, 60 dias de férias no sul da Itália. Eu aqui me endivido todo para ir para o Guarujá. Esses caras com uma vida maravilhosa na Europa. Mas esse nível socioeconômico aí, você acha que você vai manter isso pro resto da vida? Você acha que os americanos provêm a segurança para você contra a União Soviética? E agora? E a Rússia? A nova Rússia, que vem com o Putin aí com força? Né? Feliciano, nós estamos acabando. Nós estamos acabando o nosso horário, viu? O tempo passa rápido, o papo é bom, né? Eu acho que eu vou liberar você para ir para o Guarujá. Agradecendo muito, então, ao Feliciano de Sá Guimarães por esse papo muito bom. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, Silvio. Obrigado ao Le Monde pela oportunidade aqui, é um prazer. E quero agradecer você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado. Um abraço.